Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e hoje nós vamos dar continuidade neste livro da história de Joabe, que é a história da construção do Templo de Salomão. Mas antes, deixe-me me apresentar rapidamente. Não sei há quanto tempo você me acompanha, então talvez você já saiba ou não. Eu sou deficiente visual e tenho apenas 10% de visão desde que eu nasci. Tanto eu quanto meus dois irmãos somos deficientes visuais. Por isso, nossa casa acabou se transformando até num centro de treinamento de superação. E o meu propósito neste canal é mostrar para você que superação é treinamento e está disponível para qualquer pessoa. Eu tive a deficiência como um impulso para a superação. Você, com certeza, tem os seus próprios motivos para se superar. Então, bora transformar tudo isso em crescimento pessoal. Nesse vídeo e nos próximos trabalharemos a superação através deste livro sensacional. É o primeiro livro de uma trilogia escrito por Zé Rodrigues. O primeiro livro trata da construção do Templo de Salomão. O segundo trata da reconstrução deste templo depois que ele foi destruído por Herodes. E o terceiro trata do fim do templo, especificamente fim da Ordem dos Templários. Esses livros eles foram escritos por um maçom e, de certa forma, trata da origem da maçonaria, essencialmente dos princípios que regem a maçonaria. Mas como eu não sou maçom, eu não tenho propriedade para tratar deste tema com profundidade. Mas o que nos importa neste canal é superação e sabedoria. E tem muita superação e sabedoria nessas histórias, que inclusive são muito legais. Vamos lá. Diário de um Consultor do Templo, História de Joabe de Tiro. Esta história é dividida em três vidas. A primeira vida é a sua infância, que a gente acabou tratando no vídeo passado. Também começamos brevemente a segunda vida e vamos dar continuidade agora. Para nos situarmos, vamos relembrar os principais pontos que já vimos no vídeo passado. Joabe nasceu na cidade de Tiro, onde hoje se localiza o Líbano. Eram as terras dos fenícios, um povo conhecido pelas habilidades comerciais. Os fenícios, eles eram grandes comerciantes historicamente. Aquela época era uma época de muita guerra, mas que os negócios acabavam prosperando muito nos momentos de paz. No primeiro milênio antes de Cristo, Tiro experimentou um período de grande prosperidade. O principal motivo desta prosperidade foi uma aliança entre Abibaal, que era o rei de Tiro, e Davi, rei de Israel. Essa aliança, ela depois de Abibaal e Davi, ela continuou com seus sucessores, seus respectivos filhos, né? Que foi Hiram de Tiro e Salomão. E por isso que esse livro trata da construção do Templo de Salomão. Joabe acabou perdendo seu pai muito cedo na guerra e foi criado pela sua mãe e pelas suas irmãs. Ele poderia ter virado um pequeno tirano mimado se não fosse a disciplina que ele foi criado pela sua mãe, tendo que fazer rigorosamente tarefas braçais muito pesadas. A mãe de Joabe, viúva, ela acabou se casando por conveniência e aparência com o tio Jubal, um aleijado que era um dos maiores negociantes de Tiro. Jubal acabou levando Joabe para o porto para ensinar os ofícios dos negócios. Apesar deste parentesco entre Joabe e Jubal, né, sobrinho e tio, as ordens eram que o ofício deveria ser aprendido por Joabe sem qualquer privilégio, porque Joabe deveria crescer pelos seus próprios méritos e não pela relação de parentesco. Joabe também deveria desempenhar todas as funções e não só as mais nobres,
já que um comerciante precisa conhecer cada pequena face de seu negócio. Joabe teve muita dificuldade no início para aprender a ler, mas a primeira palavra que ele aprendeu a ler foi pedra, palavra que se pronunciava Iven. E esta palavra pedra foi a que fundamentou a vida de Joabe, inclusive a amizade entre ele e Manassés, que era o seu grande amigo. Guardem essa palavra pedra, ela será fundamental neste livro e em todo o nosso aprendizado. Este grande amigo que ele tinha, o Manassés, ele era hebreu e era muito religioso. O Joabe, ele admirava muito essa devoção de Manassés e sentiu falta de ter um Deus também para ele poder adorar, né, e admirar. Só que ele não encontrou um tiro nenhum Deus que fizesse sentido para a vida dele. E por exclusão, acabou achando melhor adorar a deusa Atargatis, a deusa que Jubal, seu tio, era devoto. Só que ele não se atentou a um detalhe. Esta era a deusa da vingança. Jubal deixou bem claro para Joabe que a maior motivação que ele tinha na vida era, inclusive, esta vingança. Ele queria se vingar de qualquer forma de quem o tinha deixado aleijado. E também Joabe não se atentou quando Jubal disse que a família de Joabe e o próprio Joabe eram tudo que ele precisava para conseguir cumprir esta vingança tão esperada. E então Joabe percebeu como a vingança ela pode escravizar a mente de uma pessoa, levando as pessoas a fazerem coisas absurdas. Mas também nós vimos como a decência, ou assim como a própria vingança, podem ser forças propulsoras muito poderosas para promover grandes transformações pessoais, seja para o bem, seja para o mal. Se vai ser para o bem ou para o mal, é você que vai decidir. E este foi só o início do livro. Agora nós vamos dar continuidade nessa segunda vida de Joabe. A segunda vida de Joabe se desenvolveu em meio aos grandes negócios lá no porto de Tiro, junto com Jubal, que foi o seu grande mentor. Joabe, na verdade, já até se sentia assim no paraíso em meio aos grandes bem-aventurados, né, os grandes negociantes, grandes comerciantes de Tiro. Sentia finalmente que tinha se tornado um homem. Ele já tinha incorporado em sua mente a necessidade absoluta de ter e acumular tudo e a qualquer custo. E nada o demoveria deste objetivo tão forte de ganhar e acumular. Só que em alguns poucos instantes ou momentos, ele chegava a confessar que sentia no seu coração uma pena infinita dos egípcios, que a cada momento eram mais subjugados por eles, pelos fenícios. Mas Jubal, seu tio, sorria e alertava que este era o impulso da magnanimidade que empobreceu muitos na história. Dizia Joabe que há quem nasce para mandar e há quem nasce para obedecer. A escravidão, na verdade, seria uma consequência da ordem do universo. O próprio rei Salomão, com aquela grande capacidade que tinha de comandar a terra naqueles tempos, usava toda essa capacidade para se enriquecer cada vez mais. Mas para Joabe, dentro de seu coração, no íntimo, doía aquela dor surda, dor esta que, na verdade, acabava sendo anestesiada assim, pela vida que ele levava, de sempre vencer e agradar seu tio, ganhando nos grandes negócios, vencendo nos grandes negócios, subjugando nos grandes negócios. Só que esta dor ela era assim, anestesiada, mas não era nem morta nem esquecida. O olhar dos egípcios, cheio de cansaço e fome e desespero, não apagavam da mente do Joabe. Em seus sonhos, esta cena se misturava àquele olhar esgazeado daquele adolescente que foi mutilado lá no templo de Atargatis, como vimos no vídeo anterior. Mas agora vamos fazer duas considerações importantes. A primeira consideração é relativa à visão distorcida de Jubal em relação aos negócios. Na visão de Jubal, eu preciso enriquecer e acumular
empobrecendo os demais. E, na verdade, a gente sabe que a abundância ela está disponível a todos. Eu não preciso tirar de ninguém para alcançar a prosperidade. Eu posso alcançar a prosperidade sem subjugar alguém. Então, o cerne da questão aqui, que a gente tem que analisar, não é a riqueza. Vamos compreender o que está acontecendo aqui. Tudo tem a ver com nosso emocional. Tudo em nossas vidas, se analisarmos, tem fundo emocional. E emocionalmente, Jubal ele se sentia inferior. Por mais que ele fosse um homem de grande sucesso, um cara milionário, que tinha habilidades absurdas que quase ninguém tinha na época, ele tinha no seu emocional um sentimento de inferioridade. Então, por mais poder e dinheiro que ele tivesse, não importa. No seu emocional, ele se sentia inferior. Inferior porque ele não pode ser um guerreiro, um bravo, né? Ele era um deficiente. Então, mais que ganhar e acumular, ele precisava subjugar os outros, não para aumentar o patrimônio, mas para se sentir superior. E aí eu te pergunto, por mais que ele tenha e por mais que ele subjugue alguém, ele vai resolver este problema de inferioridade? Ele vai conseguir com isso ser feliz? Não vai, né? Eu garanto. A prova cabal é que riqueza e subjugação estão em um plano material. E o sentimento que ele tinha de inferioridade não está nesse plano material, está no plano emocional. Então são planos diferentes. Então, não é qualquer problema em enriquecer. E isso é importante a gente lembrar. Na verdade, pelo contrário, a abundância ela está disponível para qualquer pessoa e todos devemos acessar essa abundância, mas com o objetivo de prosperidade e não para resolver um problema emocional, porque já sabemos que não vai resolver. O outro ponto que eu quero levantar aqui é a importância de ouvirmos o nosso coração. A nossa sabedoria, o nosso eu superior, está em nosso coração. É a nossa intuição. Veja que o coração de Joabe já vinha alertando ele que ele estava no caminho errado. Só que ele estava entorpecido pelo luxo. E com essa entorpecência, ele abafava o coração. A gente precisa sempre ter claro que a riqueza, o luxo, são bons. O problema é a entorpecência. A entorpecência cega e deixa surdo. Job, ele já tinha nessa época mais de 13 anos e o seu tio, observando esse amadurecimento, resolveu apresentar a ele os prazeres da vida. Quais são os grandes prazeres materiais da vida? Para um homem, principalmente, né? As mulheres, o álcool, né? No caso, o vinho, e o haxixe, que era a droga da época, que fez, inclusive, Joabe se lembrar do que? Daquele templo de Atargatis. Então, eram longas as noites em que Joabe e Manassés perdiam o controle de seus corpos, perdiam suas inibições, até mesmo o respeito próprio nestas boemias. Cada prazer proibia um próximo ainda maior. Comiam, bebiam, chafurdavam na satisfação mais primitiva dos desejos da carne, sem sequer um momento de cogitação. Aquilo para eles era a delícia das delícias, a perfeição da perfeição, o paraíso dos paraísos. E eles se entregavam de corpo e alma a essa primeira manifestação do animal que morava e que mora dentro da gente. Só que na manhã seguinte, ao acordarem, a casa que na noite anterior era o mais belo dos tempos, agora se mostrava suja, acanhada, coalhada com a imundície que eles mesmos tinham criado naquele festim. Corpos ressonando de boca aberta, jogados pelo chão, entre restos de comida, bebida, pratos, copos quebrados. Esses corpos nus, em meio à podridão, eram incapazes de se recuperar desses excessos que eles tinham se submetido. As mulheres, que antes tinham parecido as joias principais da criação, né, verdadeiros presentes do céu, agora se mostravam como realmente eram, cansadas, sujas, de rostos borrados, corpos exageradas.
E aí eles passavam o resto do dia envoltos naquela névoa de mal-estar, dores de cabeça, ressaca, né? Jurando nunca mais participar de nada semelhante ao que tinham participado, que tinham vivido. Só que na semana seguinte, Joabe e Manassés tomavam o mesmo caminho e se entregavam à dissipação, na ânsia de reviver alguma coisa que eles nem sabiam muito bem o que era. Ele, o Joabe, ele tinha se viciado em seu próprio prazer, e agora que tinha o mundo e a riqueza em seus pés, ele sentia que ia usufruir até o fim, sem peso nem medida, de forma totalmente desmedida. Durante um longo tempo, a vida de Joabe e de Manassés se alternava entre a crueldade de suas manobras comerciais e as noites de prazer sem conta sob o efeito de tudo que os excitasse os sentidos e aplacasse as dúvidas naturais de suas almas. De tudo se esqueceram, tudo abandonaram nessa busca incessante aos prazeres em que suas vidas tinham se reduzido. Pelas próprias mãos deles, foram afundando lentamente de prazer em prazer na armadilha que o destino fechava lenta e implacavelmente sobre suas cabeças. A vida de Joabe era um portal que se apoiava sobre duas colunas: a coluna da sagacidade nos negócios e a coluna da destemperança dos prazeres carnais. Assim, a partir de certo momento, Job perdeu completamente a capacidade de discernir as coisas. Aquela voz que falava silenciosamente dentro do coração dele e que na maioria das vezes tinha até o rosto da sua mãe, foi como que se apagando até desaparecer completamente. Nada mais o impediria de ser o grande homem que seu tio preparava para ser. Perseguia com prazer os grandes lucros, com muita cobiça e, de preferência, quando o seu orgulho era inflado, né, pela destruição ou falência de seus concorrentes. Esse prazer só se comparava à vida que levava junto aos seus amigos regrados, que passaram a formar seus círculos de amizades e seu círculo social mais próximo. Em público, ele era um grande e respeitado negociante. Com exceção de Manassés, ele não tinha, na verdade, grandes amigos. Mas mesmo que ele tivesse amigos e eles fossem forçados a negociar com ele, ele não hesitaria nem por um segundo em passar por cima deles. Na vida particular, ele tinha se tornado uma pessoa que só via prazer na permissividade absoluta. Se tornou um debochado para que os desejos do corpo são a mola mestra da vida. Joab acreditava que os homens nasceram com seu destino já traçado, vivendo o tempo neste mundo apenas para cumprir aquilo a que tinham sido destinados. Na verdade, sem nenhum poder de acelerar nem de mudar o rumo da vida. Ele acreditava que o tempo que ele tinha passado lá como aguardido na casa de sua mãe era a primeira parte de seu percurso, e que já estaria escrito que ele encontraria o seu tio no seu caminho para que ele fizesse de Joab o cara mais feliz do mundo. Não haveria nada nesse mundo que poderia mudar essa realidade, porque a sua felicidade vinha do fato de que ele cumpria o seu dever de ser feliz, o dever que os deuses o impuseram. Acreditava fortemente que os prazeres que eram concedidos eram a recompensa justa que o destino tinha dado pelas suas boas obras. Acreditava que seria impossível para qualquer pessoa desfazer tudo aquilo que ele já tinha construído, como seria impossível ele recusar os prazeres que passavam na frente dele. Joabe, nesse momento de felicidade e reconhecimento absolutos, se sentia o rei de seu próprio universo, como se tudo que existia tinha sido criado exclusivamente para ele e para fazer ele feliz. Não restava nenhuma dúvida no coração dele, nem na mente dele, que o mundo era seu. O tempo e a vida era seu. E ele era o senhor absoluto da sua própria existência. Foi então que Joabe foi avisado pelo rei Hiram de Tiro para se prepararem para viverem o mais belo momento de suas vidas. Ele disse: Chegou o grande dia para nós fenícios, que somos reis dos oceanos, criadores e mestres do comércio, geradores de riqueza para todos os mares, terras e povos, conhecidos e desconhecidos. O momento que eu e meu povo esperamos desde minha subida ao trono, o momento para o qual a Fenícia e a Judéia se reuniram mais de 40 anos, o dia de nosso renascimento das cinzas, chegou. Ele disse a Joabe
Hoje recebi no palácio uma embaixada oficial do rei Salomão, estabelecendo a data de início do que será a maior e mais majestosa obra construída sobre a face da terra. Estaremos nós, os antigos fenícios, preparados, né? Os antigos fenícios, os antigos cananitas, preparados para a construção do que pode existir de mais belo neste mundo, que é uma casa para Deus. Esse dia, ele é esperado há muitos anos. Dentro de um mês, 28 dias e noites, sem faltar nem sobrar nenhum, começa finalmente a construção do Templo de Jerusalém. Eles chamavam, né, Deus de Yahweh. Então, Yahweh disse a Davi, ao rei Davi, que como ele era um rei de guerra e não de paz, ele não teria autorização para construir o seu templo. Isso ficaria para Salomão, seu filho, que foi ungido rei da Judéia no leito de morte de Davi. Durante 4 anos, Salomão vem estabelecendo seu poder sobre toda a Palestina e agora que já é o homem mais rico do mundo, pode transformar em realidade o sonho de seu pai. Então, finalmente, começaria a construção do famoso Templo de Salomão. Em uma certa manhã, Manassés estava estranhamente calado e quando Joabe interrogou, ele só respondeu: Estive longe de mim mesmo durante muito tempo, Joabe, onde pude provar novamente o maná da palavra de Yahweh, e seu gosto em minha boca se revelou maravilhoso. Hoje, ao acordar, era de novo o mesmo Manassés de sempre, e tenho saudades do tempo em que vivia de acordo comigo mesmo. Mas Joabe riu e o censurou. Que é isso, Manassés? Então o sabor da palavra de Yahweh te fez sentir saudades do tempo em que era o menor dos escravos do meu tio e nada fazia de bom em seu dia? Que não fosse só servir e trabalhar sem descanso? Hoje vives tão bem quanto eu, que sou mais teu amigo do que teu patrão, e podes experimentar os prazeres de que o mundo encheram para te satisfazer, e sentes falta do quê? E ele disse: Joabe, sinto falta de mim mesmo, como já disse. Hoje que eu sou é muito diferente daquele que um dia eu fui, e sinto no fundo da minha alma que o outro Manassés era um pouco melhor do que este. Mas infelizmente eu sei que é tarde demais para voltar atrás. A infância terminou, assim como a inocência. Sigamos nosso caminho. Se eu permanecer calado, será só por algum tempo. Já estou quase me esquecendo de quem eu fui. E não vale a pena chorar pelo que não pode mais voltar. Bom, o tio de Joabe, né, Jubal, junto com os demais comerciantes de Tiro, preocupados em manter seus lucros, eles decidiram formar uma associação específica para suprir o Templo de Jerusalém sem prejudicar os demais negócios. Como era preciso um homem de grande poder e conhecimento para controlar da melhor forma possível essa nova empreitada, Jubal escolheu Joabe para representar todos nessa associação e deveria partir em breve para Jerusalém. Joabe, absolutamente inconsciente do que o futuro reservaria, enxergava apenas o lucro, o poder e o status absoluto de que era revestido por esta decisão de seu tio. Joabe não tinha a menor ideia, mas estava prestes a iniciar a sua terceira vida. O rei Hiram falou para Jubal que Salomão pediu a indicação de alguns artesãos em madeira, metal, pedra, para que a decoração do templo fosse feita de acordo com sua vontade. Então Joabe perguntou: Rei Hiram, quando estivestes na minha casa, o que achou da arquitetura e dos detalhes decorativos? E o rei respondeu que achava, no mínimo, magníficos, dignos de um palácio real. Joabe respondeu então que toda a sua casa, tudo que tinha dentro, todo o trabalho de polimento das madeiras, a fundição dos metais, o aparelhamento das pedras, tudo que o rei viu tinha sido obra de um único e exclusivo homem. E por uma dessas coincidências do destino, é um compatriota que tinha o mesmo nome do rei, seguido do nome Abife.
Então o nome dele seria Hiram Habib. Ele é meio fenício, meio hebreu, e o sol que ilumina essa terra nunca fez cair sobre talento maior. Desde muito jovem, ele é versado nas artes decorativas e passou grande parte de sua juventude trabalhando entre os egípcios e assírios, com quem aprendeu as melhores técnicas de construção. É um homem muito sério, cumpridor rigoroso de seus compromissos e o maior artista de que se já teve notícia. Hiram, rei de Tiro, se animou com esta notícia. Joabe falou para ele que seria a melhor indicação para Salomão. Joabe, em uma noite em que estava sozinho, depois de muitos meses, deitou em sua cama de peles, pensando quanto que ele era feliz. Tinha atingido a maioridade e não conhecia nenhum fenício, com exceção de seu tio e do rei Hiram, que pudesse se gabar de viver em tão perfeita felicidade. Ele era jovem, forte, gozava de perfeita saúde, vivia em meio a uma sociedade de negociantes de sucesso, do qual ele era exemplo e ídolo. Tinha uma vida social intensa, era adorado pelos frequentadores da casa da noite, das quais a sua própria casa já tinha se tornado o melhor exemplar. Ele tinha se tornado responsável, nesse momento, pela maior obra de todos os tempos, o Templo de Salomão, e sabia que ganharia muito dinheiro com isso também, além do status e do poder. Se houvesse três homens mais importantes na Terra naquele momento, seria o rei Hiram, o rei Salomão e o terceiro com certeza seria ele, Joabe. Olha, pessoal, veja quanta ascensão de aguadeiro na casa da sua mãe para fenício mais importante, um dos mais importantes na ilha de Tiro. Será que esse poder é realmente eterno, como ele pensava? Será que algum poder é eterno? Será que o poder é nosso? Ele nos pertence? Bom, vamos ver. Aguarde os próximos capítulos dessa história. Tem muito aprendizado ainda pela frente. Nós só estamos começando. Bom, espero que você esteja gostando desses conteúdos que eu estou trazendo. E não deixe de conferir o meu treinamento de superação que você encontra na descrição desse vídeo. Te encontro no próximo vídeo, na continuidade desta segunda vida de Joabe. Tem muita coisa boa, muito aprendizado ainda pela frente. Um grande abraço e até lá!